que prazer é descansar na força do teu braço, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descansar na força dos teus braços, é te encontrar em tudo que eu faço, é perceber que estás comigo aqui. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu. Oh, que prazer é ser o templo do Espírito Santo, é te adorar com salmos e com cânticos, ouvir tua voz, provar do teu poder. Oh, que prazer é descobrir que andas ao meu lado, sentir tua mão por toda a caminhada, olhando sempre na direção do céu.
Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, vamos à mensagem de hoje. E a mensagem de hoje, nós vamos continuar o assunto sobre lei e graça, tá? Bom, nós temos essa semana falado a esse respeito. A lei, quando nós falamos de lei, nós falamos das 613 leis que Deus entregou a Moisés lá no deserto do Sinai, e essas leis eram para o povo hebreu, para o povo de Israel. Essas leis, elas não têm nada a ver com outros povos, que eram considerados os gentios. Não eram para os italianos, não eram para os alemães, não eram para os africanos, para os brasileiros, para os espanhóis. Essas leis, elas não têm nada a ver conosco, tá? Eram 613 leis. E essas leis que Deus deu ao povo hebreu por intermédio de Moisés, elas serviam justamente e serviram justamente para mostrar ao homem a gravidade do pecado, para expor o homem à sua fraqueza humana, à sua debilidade humana. E o homem que quisesse ser justificado diante de Deus, ele tinha que praticar as 613 leis, tá? Se ele quisesse se justificar, mas era impossível. Nenhum homem conseguia. Quando digo homem, nenhum ser humano conseguia. E essas leis, elas apontavam para Cristo. Cristo, então, seria aquele que iria cumprir o espírito de toda a lei, certo? E lá na cruz ele disse isso, ele disse, está consumado, tetelestai, ou seja, ele pagou a dívida, ele cumpriu tudo aquilo. E aí Jesus, ele vai revelar a graça, o evangelho da graça, ao apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, vai pregar o evangelho da graça aos gentios, tá? Graça é o favor imerecido. Enquanto na lei a pessoa ela tinha que se justificar pelas obras, pelos seus feitos, na graça a pessoa é justificada pela sua fé em Cristo. Ela não tem que pagar preço, ela não tem que cumprir nenhuma obra, ela não tem que praticar nenhuma obra da lei, tá? Porque o fim da lei foi Cristo. Cristo colocou fim na lei. Então, todos nós que nascemos depois da cruz, nós nascemos já livres dessa lei, das leis de Moisés, que foram dadas a Moisés. Enquanto a lei, a pessoa tinha que se esforçar para cumprir, né, os mandamentos, cumprir ali tudo, e não conseguia, na graça não. Ela basta ter a sua fé em Cristo e ela é justificada. A lei agia na carne, mas a graça age no Espírito. E veja, o apóstolo Paulo, ele vai falar aos Gálatas, e vamos falar hoje de Gálatas capítulo 5, tá? Gálatas capítulo 5, o que estava acontecendo em Gálatas? Gálatas é a carta que o apóstolo Paulo envia, né, para aqueles irmãos que estavam na Galácia. E a carta aos Gálatas é uma resposta que o apóstolo Paulo vai dar a uma falsa doutrina que estava sendo espalhada ali entre os irmãos, entre as pessoas que elas tinham a fé em Cristo, né, como o único Salvador,
E qual era a doutrina? Que essas pessoas teriam que guardar também as leis dos judeus, inclusive a lei da circuncisão, tá? Com esses argumentos, as pessoas estavam ali colocando isso na cabeça de outros. Então, Paulo denuncia essa mentira e procura trazer de volta a fé verdadeira, aqueles que estavam se desviando do caminho certo. O caminho certo era a graça, tá? Então, meu irmão e minha irmã, essa é a questão. Vamos então aqui a Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Olha que o apóstolo Paulo, ele vai falar. Gálatas, capítulo 5, tá? Deixa eu ver se Milinda Marcela colocou aí, ou se ela estiver assistindo, né? Penso que sim. Gálatas capítulo 5, tá? Gálatas capítulo 5. Então, o que nós vamos ler aqui em Gálatas capítulo 5? Nós vamos ler o seguinte, olha só. O apóstolo Paulo vai dizer assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam à escravidão da lei, porque Paulo entendia que viver debaixo da lei era viver debaixo da escravidão. Tá? Menina Marcela colocou aí, Gálatas capítulo 5. Então, viver debaixo da lei era viver debaixo de uma escravidão, enquanto que a graça, ela traz a libertação. A pessoa é livre. A pessoa, por exemplo, na graça, ela não está debaixo de obrigações de dar dízimo, de batizar nas águas, de participar de ceia, de Santa Ceia, que nem existe esse nome na Bíblia, Santa Ceia, fazer correntes, sabe? Ela não está debaixo de uma cobertura espiritual, ela não está debaixo de um jugo de homem que quer impor às pessoas as suas ideias, os seus pensamentos. Não, ela não está mais debaixo dessa imposição de homens, olha, faça isso, faça aquilo. Ela é dirigida pelo Espírito. E onde há o Espírito, aí há liberdade. Mas não é liberdade para você fazer coisas erradas, não estou me referindo a isso, tá? Liberdade para você adorar a Deus aonde quer que você esteja. Você não precisa ficar indo a templos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Havia um templo em Jerusalém, mas esse templo não existe mais. Esse templo, ele caiu. Esse templo foi destruído no ano 70. Então não existe mais esse templo, tá? Então o apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim: preste atenção. Eu, Paulo, lhes digo, se vocês se deixarem ser circuncidados, Cristo de nada lhes servirá. O que era ser circuncidado? Porque os judeus faziam isso, porque havia essa lei que todo menino, e Jesus foi circuncidado, todo menino com 8 dias de nascido, ele tinha que fazer a circuncisão, que era como se fosse uma cirurgia de fimose, alguma coisa assim, que cortava aquela pele dali do órgão masculino do homem, cortava aquela pele. Então, era a circuncisão. Abraão foi circuncidado antes mesmo da lei, e depois também isso passou a ser parte da lei, a circuncisão. Então você veja só, veja como que a tradição religiosa é engraçada. A tradição religiosa pega da lei o dízimo, pega da lei
a Páscoa, pega da lei as obrações, que são os batismos e tantas outras coisas, a guarda do sábado, mas eles não pegam a circuncisão. Você não vê eles sendo circuncidados. Não é verdade? Interessante isso, né? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Eles pegam somente aquilo que que lhes trazem benefícios e eles introduzem então nos seus ensinos, misturam as coisas do antigo pacto com o novo pacto. E as pessoas que fazem isso, o apóstolo Paulo vai dizer que para essas pessoas Cristo não serve de nada, porque elas estão querendo se justificar através de suas obras, elas estão querendo se justificar através dos seus esforços, como quem diz assim, eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que pagar o preço. Nada disso, meu irmão, minha irmã. Isso é totalmente errado. Isso é algo errado, porque o apóstolo Paulo vai dizer, volta a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei, não apenas uma parte da lei, mas tem que obedecer tudo, tem que obedecer os 613 mandamentos. Não era apenas um, eram 613, por exemplo, quem jejua deveria cumprir os outros 612 mandamentos. Quem dá o dízimo deveria cumprir os outros 612 mandamentos. Mas não fazem isso. Então isso para Deus não tem nenhuma validade. Ele diz mais, deve obedecer toda a lei. Pois, se vocês procuram tornar-se justos diante de Deus pelo cumprimento da lei, foram separados de Cristo e caíram para longe da graça. Quer dizer, vocês caíram para longe da graça. Se você quer se justificar através das obras, dizer, eu vou fazer isso para Deus me ver, eu vou fazer isso para que Deus me responda, eu vou fazer isso para que Deus me atenda. Não, não. Ele vai continuar dizendo, mas nós que vivemos pelo Espírito, esperamos ansiosamente receber pela fé a justiça que Deus nos prometeu, pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Tá vendo? A fé que se expressa pelo amor. Amor a quem? Amor a Deus. Então, se você ama a Deus, você vai procurar, sabe, de alguma forma agradá-lo. Se você ama o seu próximo, a mesma coisa, você vai procurar, de alguma forma, estender as suas mãos. Eu tenho dito que se os líderes religiosos, se as denominações ensinassem mais as pessoas a amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao próximo e praticar esse amor ao próximo, com certeza esse mundo seria diferente. Eu sei que existem religiões que ensinam isso, mas me referindo à tradição religiosa, principalmente dos evangélicos neopentecostais, não ensinam as pessoas a amar ao próximo. Pelo contrário, às vezes ensinam até mesmo a odiar, ensinam até mesmo a se vingar, ensinam até mesmo a excluir e não incluir. Você vê que quando uma pessoa ela não pertence àquela denominação, eles não consideram que aquela pessoa é de Deus. Eles não consideram que aquela pessoa é salva. E se a pessoa tem uma outra aparência, tem um outro meio de uma outra forma de se vestir, e eles já consideram aquela pessoa filha do diabo, vai para o inferno, ou seja, vivem sempre dessa forma, com muito ódio nas suas expressões, com muito ódio nas suas pregações, com muito ódio nas suas mensagens, principalmente ódio contra pessoas da cor preta, da cor negra, ódio, por exemplo, contra pessoas que elas são pessoas que têm uma opção sexual
não sei se é assim que se fala, mas a pessoa homossexual, a prostituta e até mesmo o pobre, a viúva, às vezes só querem essas pessoas quando elas entregam um dízimo, quando elas entregam dinheiro. Deveriam ensinar a amar as pessoas, incluir, porque o amor é que transforma, o amor é que muda, o amor é que faz as pessoas serem diferentes. O amor de Deus nos constrange de tal maneira, de tal forma, que nos faz mudar, sermos novas pessoas, sermos pessoas diferentes. Sabe, meu irmão, minha irmã? É assim que eu creio, tá? Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus que os levou a pensar assim, pois ele os chamou para serem livres, tá? Ele vos chamou para serem livres, para serem livres. E é isso que nós, é essa mensagem que nós damos aqui para as pessoas, uma mensagem de libertação, de livramento. Aonde? Na sua mente. Que você se livre dessa escravidão religiosa, que você se livre desses pensamentos retrógrados, esses pensamentos arcaicos, essas ideias que foram colocadas na sua mente de que você tem que ser um religioso, que você tem que frequentar um templo para ser uma pessoa, sabe? Uma pessoa de Deus. Não, você não precisa disso. O que você precisa é ter essa consciência. E com essa consciência do que é certo, do que é errado, você então vai procurar fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo. Eu sei que muitas pessoas não acreditam na mudança, na transformação. Mas veja, a lei, ela queria transformar as pessoas à força, como se colocasse uma camisa de forças na pessoa. Você tem que cumprir, você tem que fazer. Ou seja, era tentar dominar a carne, dominar e não dominava. Já na graça não. Deus trabalha no espírito. E essa mudança, ela vem de dentro para fora. Você muda de dentro para fora. Então a pessoa ela vai abandonar os vícios, ela vai abandonar aquela vida errada que ela tinha, mas isso sem imposição. Isso porque vai sair de dentro dela esse desejo. Veja, a árvore boa, ela produz bons frutos. Agora, uma árvore, ela não faz nenhum esforço para dar o seu fruto. Chega na época, ela dá o seu fruto. Por quê? Porque é a natureza dela, sabe? É a natureza. Então, a natureza dela, espiritual, o homem interior, faz com que haja essa mudança, essa transformação. Tá certo, meu irmão e minha irmã? Nós não vamos aqui dizer para você, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Nós vamos levar a você a mensagem. Você reflita. O que você tem feito? Tem lhe feito bem? Tem sido bom para você? Tem sido bom para sua família? Ou o que você tem feito tem lhe causado males? Tem lhe tirado a sua paz? Então, reflita e tome a decisão de acordo com a sua consciência. A minha consciência, ela me leva a fazer o que é certo. Sim, a minha consciência me leva a buscar uma vida com qualidade, uma vida saudável, uma vida aonde eu viva já o reino de Deus aqui, com paz, com alegria, com justiça. É assim que devemos fazer, tá? Menina Marcela está dizendo, não os deixeis levar de doutrinas diversas e estranhas, porque buena coisa es afirmar el coração com la graça. Exatamente, o coração na graça. Bom,
Nós vamos agora àquele momento de oração que nós sempre fazemos aqui, aquela oração, e eu convido a você. Essa oração é uma oração de louvor, uma oração de agradecimento, de adoração. Se você quiser, então ore comigo. Vamos orar juntos. Ó Pai amado e Pai querido, é sempre com muito prazer, é sempre com muita satisfação e com muita alegria que nós participamos juntos desta programação, aonde nós refletimos sobre a Tua Palavra, aonde nós buscamos o entendimento para tomarmos decisões corretas em nossas vidas e para nos mantermos no reino aqui neste mundo, com paz, com alegria, na justiça. Por isso eu quero te agradecer, ó Pai, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. E contar os dias quer dizer aproveitar cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, para sermos melhores diante de Ti e melhores também em relação ao nosso próximo, no nosso trabalho, no matrimônio, com os filhos, na escola, aonde quer que estejamos, porque assim seremos o sal da terra, porque assim seremos a luz do mundo. Ó Pai, graças te dou, porque o Senhor tem cuidado de nós e a cada dia tem nos mostrado o caminho a seguir. Nós não queremos aqui com esta programação escravizar ninguém. Nós não mudamos a vida de ninguém. Quem convence, quem transforma é o Teu Espírito. O Teu Espírito que transforma, o Teu Espírito que muda o interior. Por isso, Senhor, nós levamos esta mensagem de amor, do Teu amor que é incomparável, o Teu amor que é inexplicável
o teu amor que constrange, de tal forma, de tal maneira que não nos permite deixá-lo. Sabe, Senhor, nesse instante eu peço, mais uma vez, como temos feito sempre, olha para a vida de cada irmão e cada irmã que aqui se encontra, e para os seus familiares, os seus entes queridos. Olhe para a vida deles, meu Pai, e para as suas necessidades, para as suas aflições e angústias. O Senhor é Pai. Eu sei que o Senhor nos corrige, eu sei que o Senhor nos disciplina, mas eu sei também que, como Pai, o Senhor cuida, o Senhor sustenta, o Senhor protege, o Senhor abraça, o Senhor dá carinho, dá conforto, dá alegria. Então olha para a necessidade de cada um dos teus filhos, eu te peço, com toda a reverência, com toda a humildade e simplicidade, porque sei que o Senhor é Pai. Olha, meu Senhor, para a vida e para os familiares de cada um que acompanha esta programação. Oro pela vida dos meus familiares, oro pela vida da Marcela e dos seus familiares também. Sim, oro para que o Senhor dirija, o Senhor oriente. E também, ó Pai, pela vida daqueles que se encontram em presídios, aqueles que estão em clínicas de pessoas que têm algum problema na mente e que estão sendo tratadas. Olha para os profissionais, dá a eles paciência, dá a eles saúde, conforto e paz. Olha para as crianças que estão em orfanatos, para os idosos que estão em asilos. Coloca dentro de cada um de nós o amor. Que possamos olhar para o nosso próximo com este olhar. Te agradeço por cada pessoa que tem aqui nos ajudado, que tem, de alguma forma, contribuído, Senhor, com o nosso trabalho. Seja o Senhor exaltado e glorificado. Digno é o Senhor de adoração. Entregamos tudo e todos nas tuas mãos. E todos os que creem digam, assim seja. O Evangelho da Graça de Cristo nos ensina a amar ao próximo e ajudar ao outro sem desejar nada em troca. É um ato de compaixão, generosidade, empatia e humildade. Sendo assim, amar ao próximo é se importar com a vida do outro. Se deseja apoiar o nosso trabalho e fazer parte do grupo Comunidade Igreja em Casa, entre em contato através do WhatsApp, sinal de mais 351 912 590 270, sinal de mais 351 912 590 270. Desde já lhe agradeço e que Deus continue me abençoando. Muito bem, nós chegamos então ao final da nossa programação e
estaremos de volta aqui, lembrando que a nossa programação ela acontece sempre de segunda a sexta, no horário da meia-noite, aqui em Lisboa, Portugal, por volta assim de 1 hora de programação, né? Agora aqui são 1 hora e mais 3 minutos. Na Argentina, agora 9h03, no Brasil também 9h03. E temos a nossa igreja em casa aos domingos. 6 horas da manhã, horário da Argentina, 6 horas da manhã, horário do Brasil, 10 horas da manhã, horário de Lisboa, Portugal. Tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Abraço.